o Tricalc é, sem dúvida, uma ferramenta que utilizamos bastante e nos auxilia praticamente todos os dias do nosso gabinete. Permite el programa un control total de la estructura en todas sus fases: modelización, entrada de cargas, cálculo, observación de los resultados, y permite el cálculo además según cualquier tipo de normativa, españolas, europeas, americanas, con lo cual uno puede hacer un proyecto en cualquier lugar del mundo. Tricalc, como é uma solução única, uma solução que há um dimensionamento integrado, ou seja, a gente consegue passar nas várias fases, desde a modelação às combinações, aos esforços e ao dimensionamento. Isto é de uma forma única e num único software e numa única plataforma de trabalho. Acho que se consegue otimizar muito tempo y até as soluções. Tiene una comunicación vía IFC con el resto de los programas del mundo BIM muy buena, ¿no? Y entonces ellos pueden ver cómo ese modelo de estructuras se integra dentro de otros modelos y hacen la coordinación geométrica. Pues del programa Trical valoramos especialmente la claridad en los análisis estructurales, la buena relación que existe entre el modelo de Trical y lo que llamaríamos modelo analítico, y también valoramos mucho la buena interfaz gráfica que permite ver de manera muy rápida el comportamiento global de la estructura en cuanto a los esfuerzos y especialmente en cuanto a los desplazamientos. Destaca algum aspecto de um projeto em que a utilização do Tricalc tenha sido essencial? Acho que o Tricalc é essencial em qualquer estrutura que se faça. Bom dia, bem-vindos ao webinário GreatTech Tricalc Advance Análise Não Linear. O meu nome é Carlos Ribeiro, sou engenheiro civil do departamento técnico aqui da GreatTech e sou eu que vou estar convosco ao longo da sessão de hoje. A sessão de hoje está estruturada em 5 pontos principais: uma pequena introdução ao tema da análise não linear. Depois, aprofundar então o que é a análise não linear através de 4 ou 5 slides que irão abordar este tema. E no ponto 3 e 4 fazermos então a utilização do Tricalc para mostrarmos aquilo que o Tricalc permite fazer em termos de análise não lineares, e depois mostrar o que o Advanced Design permite, adicionalmente ao Tricalc, também em análises não lineares. Iremos trabalhar com alguns exemplos em Tricalc para demonstrar esta situação e também com alguns exemplos em Advanced Design. No fim, abriremos a sessão para perguntas e respostas, como é habitual. Ora, começando então pela parte de introdução. Temos aqui um texto, como vocês sabem, todas estas sessões ficam gravadas e é possível ver on demand, depois vocês podem ver este texto com mais detalhe. Mas basicamente aqui explica-se que a análise não linear é fundamental para certos tipos de estruturas, principalmente para estruturas que são esbeltas e sujeitas a deslocamentos que podem deformar substancialmente a estrutura e, portanto, variar bastante o ponto de aplicação das cargas que nós consideramos no cálculo. E, portanto, haverá a necessidade de realizar, por vezes, uma análise não linear geométrica, mas também existe análise não linear relativamente aos materiais. Existem também análises não lineares relativamente aos pontos de contacto, por exemplo, a utilização de apoios de folga, a utilização de apoios em que a rigidez varia consoante o esforço que está aplicado. Nós iremos, ao longo desta sessão, ver esses temas e ver também a importância desses temas. Nomeadamente, iremos começar pela análise P-delta de um pilar e ver como isso afeta de forma substancial, no caso de pilares esbeltos ou sujeitos a grandes cargas, os resultados da análise. Então, o que é a análise não linear? A análise não linear em cálculo estrutural é um método avançado de análise que leva em consideração o comportamento não linear dos materiais,
também aí podemos trabalhar com materiais que tenham, principalmente ao nível do aço, comportamento, por exemplo, de plástico e não somente ao elástico, e a geometria da estrutura, portanto, a tal questão da análise não linear a nível geométrico. Ao contrário da análise linear, que assume que as respostas da estrutura são proporcionais às cargas aplicadas, a análise não linear permite considerar efeitos não proporcionais. Falámos aqui do tal apoio que varia a sua rigidez em função do esforço, da amplitude do esforço que está a ser aplicado. Falámos também dos apoios com folgas, mas temos também os elementos de trabalho só à tensão, à tração, à compressão, a deformação plástica, que também é referida, e elementos com grandes deslocamentos, como cabos, etc. E, portanto, podemos estruturar a análise não linear em quatro tipos, talvez, principais. A análise não linear geométrica leva em conta grandes deslocamentos e deformações que podem ocorrer em estruturas sujeitas a cargas significativas. Okay? Portanto, significa que a estrutura tem uma deformada que faz com que as cargas que lhe estejam aplicadas mudem o seu ponto de aplicação e com isso introduzam esforços significativos na estrutura. Iremos ver aqui o caso do pilar esbelto, uma análise P-delta. Vamos ver também que essas situações podem ser consideradas, por exemplo, em pilares que morrem em cima de lajes, pilares que terminam também em cima de vigas e outras situações em que as cargas são significativas e a possibilidade de deslocamentos horizontais ou verticais pode ser significativa. Uma análise não linear geométrica que se revela bastante importante é a questão do sismo, uma vez que temos as cargas laterais que vão fazer variar a deformada da estrutura e com isso o ponto de aplicação das cargas que existem no edifício varia em função da atuação da ação sísmica. Depois temos aqui a análise não linear dos materiais e a análise não linear física. Juntamos aqui mais ou menos estes dois temas. Poderão ser parecidos, embora sejam diferentes. A análise não linear do material considera as não linearidades do comportamento do material, como a curva de tensão de formação não linear de certos materiais. E estamos a falar outra vez da questão do aço, dos metais e da sua classificação. E a análise não linear física, que considera fenómenos físicos não lineares como o enrijecimento de estruturas devido à fissuração, atrito e outras condições não lineares. Finalmente, a análise não linear de contacto, que é usada quando há contacto entre diferentes partes da estrutura, como vigas apoiadas em pilares, levando em conta a interação entre as superfícies de contacto. É a tal questão dos apoios, por exemplo, ou das folgas nos apoios, é a questão também dos apoios que variam a sua rigidez em função da carga que vai estar aplicada. Enfim, esse tipo de análise entre elementos em contacto, entre apoios. A análise não linear em cálculo estrutural requer algoritmos e métodos computacionais mais sofisticados do que a análise linear. Já vamos ver o porquê disso, mas de uma forma resumida, nós na análise linear, se tivermos 10 combinações, temos 10 deformadas e, portanto, iremos ter essa situação resolvida em termos de análise não linear, aliás, em termos de análise linear. Em termos de análise não linear, muitas vezes há que, para cada uma dessas combinações, fazer N iterações e, portanto, o esforço de cálculo é bastante mais exigente e, inclusive, em certos tipos de análise não linear, é um cálculo complexo, porque muda não só a geometria, mas também as iterações com variações de carga que vão sendo aplicadas, por exemplo, 10% da carga numa primeira iteração, depois 20%, depois 30%, etc. Também existe essa possibilidade. Existe também a possibilidade de realizar análise não linear por aumento de cargas ou por aumento de deslocamentos, como também iremos ver no Advanced Design. Apesar de ser computacionalmente mais exigente, a análise não linear é essencial para projetar estruturas seguras e eficientes, especialmente em situações em que os efeitos não lineares têm papel significativo no comportamento estrutural. Já foram aqui referidos alguns, mas iremos referir outros mais ao longo da nossa sessão. Ora bem, temos aqui um pouco a repetição daquilo que estávamos a falar há pouco, no slide anterior, mas com alguma estruturação em termos gráficos. Então temos aqui a questão do comportamento não linear do material, e portanto estamos a ver aqui para
metais e para não metais, e portanto existe essa diferença entre o comportamento elástico e o comportamento plástico destes materiais. E temos aqui um esquema que nos divide então a análise não linear em geométrica, em material e em superfícies de contacto. E portanto, geométrica falamos dos grandes deslocamentos, cabos, como falámos há pouco, mas também do efeito P-delta. Temos aqui um exemplo de uma deformada geométrica de uma estrutura, a título de exemplo. Depois, no material, além do limite elástico, os metais. Dentro dos limites elásticos, os não metais. E deformação progressiva, tal questão da fissuração que vai aparecendo nas peças, etc. Todo esse estudo de análise não linear, que é também, muitas vezes, necessário considerar nos nossos projetos. Finalmente, simulação de superfície de contactos, como folgas, apoios elásticos, etc. Apoios que modificam a sua rigidez em função dos esforços a que estão sujeitos, etc. Porque é importante a análise não linear? Os efeitos, para já, aqui temos aqui já, estou a ver aqui uma pequena gafe, que seria efeitos globais. Mas, portanto, efeitos locais de segunda ordem. Os efeitos locais de segunda ordem estão associados a um elemento isolado da estrutura, principalmente pilares, afetando somente os esforços solicitantes ao longo do seu comprimento e devido aos deslocamentos dos diversos pontos do seu eixo. E temos aqui, então, o caso de uma análise de um pilar P-delta. Nas barras da estrutura, como um lance pilar, os eixos não se mantêm retilíneos, daí surgem os efeitos locais de segunda ordem que afetam principalmente os esforços solicitantes ao longo dessa barra. E temos aqui um exemplo do acréscimo de momento devido ao efeito P-delta. Portanto, temos um ponto de partida inicial em que temos o pilar, temos uma carga horizontal, okay, que provoca uma deformada, e a aplicação da carga vertical vai fazer um acréscimo de momento aqui representado azul. E isso é feito iteração em iteração. Portanto, na segunda deformada, a aplicação da carga, okay, vai provocar um novo aumento do momento, e essas iterações continuarão até se estabilizar o avanço deste nó de acordo com o critério de paragem que nós definimos. E, portanto, como vocês veem, um cálculo iterativo. Na análise de primeira ordem fizemos um cálculo, mas depois temos mais iterações para fazer para cada uma das combinações de ações e, portanto, daí ser um cálculo mais exigente. Mostra-se também de forma evidente que o comportamento em termos de esforços da estrutura é diferente e, portanto, vamos ter aqui acréscimos devido aos momentos. No entanto, por se tratar de um método mais preciso, em termos de regulamento, vamos ter vantagens porque vamos poder fazer as verificações, por exemplo, de encurvadura, como sendo estrutura de nós fixos ou como sendo estruturas com beta igual a 1, em vez de ser estruturas de nós móveis. E, portanto, as exigências regulamentares em termos de comprovação são muito menores, porque o método de análise é muito mais exato, muito mais seguro. Com isso, nós, com a análise de segunda ordem, conseguimos dois objetivos fundamentais. Maior segurança na análise que fazemos, uma análise muito mais completa, e, em segundo lugar, normalmente estruturas mais esbeltas e mais económicas, porque não temos que jogar com a comprovação de encurvadura por nós móveis, que é bastante exigente em termos da esbelteza das peças e, portanto, iríamos ter elementos mais pesados, nomeadamente nas estruturas metálicas, menos esbeltos, mais pesados e menos económicos. Depois, então, os efeitos globais de segunda ordem, que estão associados ao comportamento da estrutura como um todo. E temos aqui do lado a representação, por exemplo, da deformada de um pórtico relativamente à ação sísmica. E, portanto, aí aparecem também efeitos de segunda ordem devido, efetivamente, à consideração da deformada da estrutura do sismo. E, portanto, o ponto de aplicação das cargas passa a ser diferente consoante a solicitação da ação sísmica varia a geometria da estrutura. Depois fala-se aqui de alguns tipos de encurvadura que são afetados pelos efeitos globais de segunda ordem. Temos a encurvadura lateral torsional em vigas de grandes vãos ou vigas com secção transversal esbelta. Cá está mais uma vez a questão da esbelteza. Portanto, sempre que a estrutura é flexível, é esbelta, sempre que os elementos são flexíveis, são esbeltos, a análise de segunda ordem torna-se fundamental. As forças de compressão ao longo da vida podem causar flexão e torção simultaneamente, ok? Uma espécie de empenamento da peça, resultando em deslocamentos adicionais e potencial
instabilidade lateral. Encurvadura global em estruturas esbeltas, como torres de telecomunicações, mastros, chaminés altas, portanto, além da encurvadura lateral torcional mencionada no primeiro ponto, as estruturas esbeltas estão também sujeitas a encurvadura global, onde a estrutura como um todo pode se curvar de forma irregular. Okay? Compressão em pilares altos. Pilares com grandes alturas estão sujeitos a efeitos de segunda ordem, onde a flexão e o deslocamento lateral podem ser significativos sobre carga de compressão elevadas. É o típico caso P-delta e nós vamos estudar isso num exemplo que vamos fazer aqui. Depois, pórticos e estruturas em arcos, principalmente efeitos de segunda ordem quando submetidas a cargas não centradas ou assimétricas, e estruturas de membrana, cabos, cúpulas, etc. Têm tensões não uniformes ao longo da membrana e podem levar a efeitos globais de segunda ordem. Em todos estes casos, e mais alguns que nós inclusive vamos ver aqui ao longo do nosso webinário, a análise de segunda ordem é importante. Falou-se aqui várias vezes de iterações e, portanto, vamos falar agora, aprofundar o que é que são essas iterações, explicando aquilo que o Tricalc utiliza, não só o Tricalc, o Advanced Design também utiliza esse tipo de análise, que é o método iterativo de segunda ordem. Portanto, nós temos as tais iterações que referimos anteriormente, ok? Temos aqui as iterações, a primeira iteração, a segunda iteração, onde é que está aqui o meu ponteiro? Está aqui. Aqui a primeira iteração, aqui a segunda iteração, e pode ir até N iterações até que o deslocamento aqui estabilize do nó que nós temos como ponto de controle da deformada da estrutura. E portanto, no Tricalc nós podemos fazer então esse estudo com um método iterativo de segunda ordem, aplicando essas iterações, ou seja, nós temos a estrutura na sua posição inicial, análise de primeira ordem, com os carregamentos, e depois com a deformada da análise de primeira ordem vamos voltar a colocar o carregamento na estrutura e ver em cada um dos nós da estrutura quais são os aumentos dos deslocamentos que existem. Se esses deslocamentos são superiores ao critério de paragem que aqui aparece, ok? As iterações continuam até a estrutura estabilizar neste critério de paragem que aqui está. Okay? E, portanto, as iterações podem ser 1, 2, 15, 20, até se obter a convergência, portanto, até se obter a estabilização da estrutura. Ora bem, como é que no Tricalc se ativa então o cálculo de segunda ordem? Portanto, existe a possibilidade nas opções de cálculo de esforços de ativar o cálculo de segunda ordem e depois, dentro do cálculo de segunda ordem, dos parâmetros de cálculo de segunda ordem, existem uma série de parâmetros, opções, que se podem selecionar. Para já, os materiais aos quais se aplica a análise de segunda ordem. Podemos ter, por exemplo, uma estrutura que é rígida em termos de betão e não necessita de análise de segunda ordem, mas no aço necessitário, portanto podemos escolher só um dos materiais. Também estados limites últimos e estados limites de serviço, podemos escolher os estados aos quais se aplica. E podemos também, no caso de estruturas muito grandes, com muitas cargas, que demorem muito tempo a calcular, se quisermos limitar o número de combinações de cada material a que se aplica a análise de segunda ordem. Então podemos dizer assim, olha, para as 10 primeiras para as 10 combinações que têm um maior deslocamento horizontal, eu quero realizar análise iterativa de segunda ordem, mas para as outras não quero. Ou então em função das cargas verticais maiores, ok? Quanto maior for a carga, basta um deslocamento pequeno para ter um momento, por exemplo, introduzido adicional significativo nos elementos. Então também podemos dizer aqui, olha, para as 10 combinações que têm maior esforço axial, também são para fazer análise iterativa de segunda ordem. E portanto nós podemos definir essas situações aqui no Tricalc, e vamos ver também isso mais à frente, e podemos também indicar, por exemplo, outros comportamentos não lineares, por exemplo, os tirantes que só trabalham à tração, as lajes de fundação que têm molas, mas as molas não trabalham a prender a laje de fundação ao solo, só funcionam à compressão, e portanto quando são tracionadas libertarem a laje de fundação, e depois também as ligações entre barras que podem trabalhar com gráfico de momento de rotação. Okay? Então, temos aqui uma série de opções de segunda ordem que o Tricalc permite. E então vamos centrar-nos agora exatamente na análise não linear do Tricalc. Eu já fui antecipando aos poucos esta explicação deste slide.
Recapitular então, ativamos nas opções de cálculo de forças o cálculo de segunda ordem e definimos os parâmetros que queremos para a análise de segunda ordem, nomeadamente o critério de paragem. Normalmente trabalhamos com todas as combinações em análise iterativa de segunda ordem. Se demorar muito tempo, poderemos centrar a nossa atenção só naquelas combinações, naquelas formadas que têm maior deslocamento horizontal e nos elementos que têm maior axial vertical. E também a questão dos tirantes, a questão das lajes de fundação, portanto, trabalharem só a compressão as molas, portanto, permitirem que as lajes de fundação se levantem, e o gráfico de momento de rotação para as ligações entre elementos. Portanto, são tudo opções para análise de segunda ordem e, portanto, permitem então a tal análise não linear que estávamos a referir. Aqui o exemplo da aplicação da ação sísmica, portanto, há um deslocamento e, portanto, um ponto de aplicação da carga vertical que seria aqui passa a ser ali, ok? E, portanto, há aqui uma distância, uma excentricidade, ok? E chamar-lhe excentricidade, que tem que ser tida em consideração neste cálculo iterativo, nesta análise não linear geométrica, neste caso, ok? Ora bem, aqui temos alguns exemplos. Nós não vamos fazer todos estes exemplos, mas ficam aqui alguns valores, alguns exemplos de estruturas com análise em primeira ordem, portanto análise linear, e análise P-delta iterativa de segunda ordem e, portanto, a análise não linear geométrica. Todos estes modelos são feitos no Trical. Estamos a dar atenção agora ao Trical. Já vamos ver depois no ponto seguinte o Advanced Design. Aqui estes elementos são relativos ao Trical. E, portanto, temos aqui uma carga de 15 kN aplicada numa estrutura que tem, não se vê muito bem, mas é esta a estrutura, ok? E temos numa análise de primeira ordem deslocamentos da ordem dos 63 cm, aqui na vertical, ok? E se formos olhar aqui para a análise de segunda ordem, o valor vai aos 67 cm, ok? Estávamos a trabalhar aqui com secções até bastante rígidas, se não me engano eram secções, não consigo ler agora, mas, portanto, temos aqui um acréscimo de deslocamento devido à análise de segunda ordem e, portanto, tudo que seja aplicações de carga, principalmente horizontais, porque a estrutura baixa, iriam ter aumento de esforços também na estrutura. E temos aqui depois também essas mesmas estruturas e a sua análise em primeira ordem com o gráfico de momentos, ok? E estamos a passar de cerca de 61 para 60, 61 para 68 kN na base deste elemento. Depois temos aqui o primeiro caso que nós vamos fazer no Trical, que é a típica análise do pilar P-delta. E, portanto, temos deslocamentos de análise em primeira ordem, uma carga horizontal e uma carga vertical aplicada no topo do pilar. E, portanto, análise de primeira ordem temos uns deslocamentos, análise de segunda ordem temos outros deslocamentos, análise de primeira ordem temos um momento, em análise de segunda ordem, análise não linear geométrica, temos outro deslocamento. Já vamos a este sistema. Vamos então agora ir entrar dentro daquilo que é o Trical para fazer então a introdução do nosso modelo. Vamos abrir aqui o Trical, ok? Trabalhar com uma versão de teste, mas vamos arriscar. E vamos então aqui criar uma nova estrutura. Vamos chamar esta estrutura análise não linear, sei lá, pilar P delta, ok? E vamos então criar aqui um pilar esbelto. Vamos dar-lhe, por exemplo, 10 metros de altura, ok? Em altura. E vamos dizer que o nó é encastrado, a base é encastrada desse pilar. E, portanto, neste momento, se vou dar aqui uma secção a este pilar, vamos aqui dar uma secção de 25 por 25, por exemplo, ok? De betão. Podemos também atribuir uma secção metálica, a situação permitiria isso. Vou aqui aumentar o tamanho dos textos para que se vejam bem no nosso webinário, ok? Creio que ainda se pode aumentar um bocadinho mais.
Vou pedir aqui para vermos a estrutura renderizada e ver essa estrutura renderizada com o modelo analítico por baixo, para conseguirmos editar o nosso elemento. Okay? E vamos então aplicar a carga no topo do nosso pilar. Então vamos aqui definir a carga como sendo uma carga pontual. Vamos aqui colocar 50 kN, ou melhor ainda, vamos colocar um valor assim bastante grande. 300 kN a atuar verticalmente para baixo, portanto, carga gravítica, tipo permanente. Okay? E vamos colocar aqui 10 kN, por exemplo, não vamos colocar assim muito, 10 kN na horizontal segundo x+. Okay? Também carga permanente. E, portanto, vamos introduzir ali as duas cargas neste elemento. Ora, vou verificar a geometria, só para ter a certeza que está tudo correto. Ok, está tudo correto. Vamos às opções de ações, desativar ventos e sismos para não termos essas situações aqui no nosso cálculo. E vou pedir agora para fazer então o cálculo. E aqui nas opções de cálculo começamos a ter então a possibilidade de definir se queremos fazer um cálculo de primeira ordem ou um cálculo de segunda ordem. Vamos começar por fazer um cálculo de primeira ordem, ok? Então eu vou aceitar e vou pedir para fazer um cálculo automático, e neste caso eu só preciso de calcular os esforços, portanto vou desativar aqui as outras opções. Portanto, cálculo finalizado, e portanto se eu pedisse agora o gráfico de deslocamentos da estrutura, ok? Teríamos aqui a deformada da estrutura, como vocês veem, está, como eu utilizei uma carga bastante substancial, está aqui com 56 cm de deformada. Não vamos exagerar tanto, vou aqui modificar a carga, vamos aqui a ações modificar em nós e vamos pegar nos valores das cargas e modificar. Em vez de 300 kN vamos colocar 30 kN de permanentes e em vez ali de 10 vamos colocar ali 5 kN de vertical, de horizontal. Okay? E portanto temos agora as cargas menores. Se eu colocar ali o cursor, ali tem a informação das cargas, 30 kN vertical e 5 horizontal. E vamos pedir novamente o cálculo de primeira ordem. E pedir novamente o gráfico de deslocamentos da estrutura. Okay? Mesmo assim são 28. Eu vou diminuir aqui a deformada da estrutura para conseguirmos ver aqui melhor esta situação. E portanto aqui temos a envolvente, portanto, carga sem ser majorada e majorada, e temos 28 cm de deslocamento. Okay? Se pedirmos aqui o gráfico de momentos fletores em Z, portanto, iríamos ter aqui um valor. Eu vou pedir aqui para aparecer no gráfico a representação desses mesmos valores. Vamos tirar a renderização para que eles apareçam. E vamos pedir aqui os momentos fletores. E, portanto, temos ali 80. Ok? Portanto, temos definida ali o valor do nosso momento. Portanto, 28, 80. Vamos agora mudar as regras do jogo e vamos então às opções de cálculo de esforços pedir uma análise iterativa de segunda ordem. Neste caso só para o botão, é o único que existe. Não vamos colocar qualquer restrição ao número de iterações que o programa vai utilizar e aqui podemos definir o critério de paragem que entendemos. E portanto, se eu pedir agora aqui uma análise de segunda ordem, portanto vou pedir aqui o cálculo automático, okay? Reparem que ele começa a fazer várias iterações dentro das duas deformadas, das duas combinações iniciais. E se eu for pedir agora aqui o gráfico de deslocamentos, nós tínhamos há pouco, se não me engano, eram 28. Reparem que temos 36 cm de deslocamento. Cá está a diferença entre aquilo que é a análise de primeira ordem e a análise de segunda ordem. Porquê? Porque a aplicação da carga foi feita novamente na posição deformada da estrutura e foi valorizada essa situação e fez-se isso iterativamente até a estrutura estabilizar. Em termos de momentos fletores em Z, vamos ter também diferenças. E, portanto, se nós pedíssemos aqui, reparem que estávamos a falar há pouco de 80 para 101.9. O que vem mostrar tanto esta questão do deslocamento adicional como do momento adicional, a importância que o efeito P delta tem nos pilares e a análise iterativa de segunda ordem
o porquê de ser importante realizar uma análise iterativa de segunda ordem. De referir que as pseudo-análises de segunda ordem baseadas em incrementos da ação horizontal para simular um efeito de segunda ordem têm muitas limitações, dependem sempre do incremento, da sensibilidade que nós temos ao incremento da ação horizontal que queremos aplicar e, portanto, não são passíveis de passar a estrutura a ser analisada como se estivesse a ser efetivamente calculada em segunda ordem. Okay? É apenas um método expedito, quando não se pode calcular em segunda ordem, que certos softwares, certos procedimentos de trabalho têm de tentar aproximar-se de uma análise de segunda ordem, mas não têm nada a ver com uma análise iterativa como a que estamos aqui a realizar. Ora bem, este é um dos exemplos. Tínhamos aqui outros exemplos que podíamos também fazer dentro do programa Tricalc, mas para vos mostrar a situação do que é uma análise de primeira ordem e de uma análise de segunda ordem. Também aqui temos uma estrutura que tem tendência a abrir. Portanto, nós quando aplicamos uma carga aqui na cobertura, os pilares lateralmente abrem e, portanto, há aqui normalmente um acréscimo de deslocamento horizontal que poderá ser importante e, portanto, a análise P-delta, a análise não linear, passa a ser também importante neste tipo de estruturas. E aqui, fazendo um exemplo, os valores das cargas nem eram muito significativos, mas encontramos, em termos de deslocamentos, um deslocamento de 5.8 que passou para 5.93, ok? Algum acréscimo, mas como eu disse, o valor da carga não era significativo, não era muito grande. E também em termos de momentos, 36.4, 37.2, 28.1 aqui em baixo, 27.5, ok? Estão aqui visíveis diferenças em termos de deslocamentos, em termos de esforços. E evidentemente que se a carga ali fosse superior, toda esta variação de deslocamentos e de deformadas iria ser diferente. Esta estrutura, eu vou abri-la aqui. Vamos aqui pedir para abrir esta estrutura. Onde é que ela estará? Vamos ver se é esta que aqui está. Não. Vamos aqui procurar outra estrutura. Esta é aquela. Este é o pilar P delta, não, mas é pequenino. Este é a estrutura metálica. Se não, podemos também fazer aqui rapidamente este exemplo. Análise não linear ali. E creio análise não linear pilar P delta. Vou fazer rapidamente a estrutura para ser mais rápido. Vamos chamar assim ANL e vamos chamar pórtico. Ok, vamos aceitar. Vamos criar então aqui um pórtico com 6 metros de vão, pode ser, com uma altura de 3 metros e com nós encastrados na sua base. Vamos agora pedir para dividir a barra em duas partes iguais. Vamos dividir aqui ao meio. Vamos levantar aqui a nossa cumieira. Portanto, vamos pedir uma translação agora vertical. Vamos supor de 1,20 m para cima. 1,20 m, vamos meter 1,5 m para cima. E, portanto, o que eu quero é deslocar o nó, não quero cópias. E, portanto, criar aqui uma situação deste tipo. Okay? Vamos dar secções a tudo isto, 25 por 25, só para termos aqui um pré-dimensionamento atribuído. Vamos diminuir um bocadinho os textos, estão um bocadinho grandes. Aqui está a estrutura renderizada e vamos então aplicar a nossa carga ali no topo do edifício. Vamos aplicar uma carga pontual, vamos aqui colocar, agora espero não estar outra vez a exagerar, vou colocar ali 300 kN. Não vou colocar na cobertura, vou colocar só pontual ali na cumieira, portanto, poderíamos aplicar uma carga distribuída ao longo da cobertura, se assim preferíssemos, mas vamos forçar ali só com aquela carga pontual. E vamos introduzir então aqui essa carga na nossa estrutura. Ora bem, vamos às opções de cálculo, de esforços, vamos desativar o cálculo de segunda ordem e vamos ver o que é que encontramos em termos de análise linear. Ora bem, cálculo terminado, eu vou tirar daqui a renderização para vermos os deslocamentos.
e vamos ter então aqui deslocamentos que andam à volta dos 4,6 cm ali, ok? E se colocarmos aqui neste nó temos 2,25 horizontais, ok? 4,6, 2,25 horizontais. Se formos pedir uma análise linear, de não linear, peço desculpa, vamos aqui ativar a análise não linear e vamos pedir o cálculo novamente. E se formos pedir outra vez o gráfico de deslocamentos, okay? Reparem que passamos ali a ter, não tenho ali a informação da deformada, mas passamos a ter 4,7 cm de deslocamento ali na vertical. Okay? Também podíamos analisar em termos de gráficos de momentos fletores e, portanto, podíamos aqui pedir a visualização dos gráficos de momentos fletores em segunda ordem, 175, 207, ok? 231 ali. E se pedíssemos agora o cálculo sem ser em segunda ordem, vamos aqui pedir novamente o cálculo automático da estrutura e pedir para ver então o gráfico de momentos fletores em Z. Vejam que não tem nada a ver os valores dos diagramas de momentos. Okay? Portanto, cá está outro tipo de estrutura que, pela particularidade de tornar-se facilmente deformável em termos geométricos, temos aqui uma necessidade de uma análise não linear geométrica que consegue ser resolvida com a análise iterativa de segunda ordem que o Tricalc realiza, mas que, como vocês veem, numa análise linear não se iria fazer um dimensionamento da estrutura mais correto. Okay? Ora bem, vamos falar de outros tipos de estruturas no Tricalc. Temos aqui a questão das estruturas tridimensionais e temos a questão da ação sísmica que, pelas suas características, uma ação que tipicamente vai deformar lateralmente a estrutura e, portanto, vai ter implicações em termos de análise não linear geométrica da estrutura. E, portanto, também aqui, no caso da ação sísmica, é importante realizar uma análise não linear, principalmente em situações de estruturas mais esbeltas. Daí termos colocado aqui uma estrutura que não tem paredes resistentes. Okay? As paredes resistentes poderão funcionar como elementos de grande porte, elementos de grande resistência à ação sísmica horizontal e, com isso, travar os deslocamentos, travar a não linearidade geométrica da estrutura. Okay? Este exemplo que aqui está não tem essas paredes, não tem esses núcleos que garantam esse travamento. Podia ser um núcleo central e podiam ser paredes nos cantos que fizessem o travamento não só do deslocamento, mas também da rotação da própria estrutura, de modo a reduzir a não linearidade geométrica devido à ação sísmica, quando a ação sísmica da estrutura atua. No caso de não existir esses elementos, a análise de segunda ordem começa, ou desses elementos serem insuficientes para estabilizar a deformada horizontal da estrutura, começamos a ter então a necessidade de fazer uma análise não linear de segunda ordem, como vimos, uma análise de segunda ordem iterativa, como vimos anteriormente. E é isso que nós ilustramos aqui. Estamos a falar de 3,73 numa análise de primeira ordem e numa análise de segunda ordem. Nós chegamos à conclusão de que, afinal, são 5 cm que nós vamos ter de deslocamento horizontal com toda a variação de cargas, de momentos, por exemplo, e de esforço transverso também, que vão existir nos nossos elementos, principalmente ao nível dos elementos dos pilares, portanto, os elementos resistentes ao sismo. Ok? Portanto, fundamental também nestas situações a análise de P delta de segunda ordem. Ora bem, antes de avançarmos para aquilo que é a análise do Advanced Design, há mais aspectos que eu gostaria de referir aqui relativamente ao Tricalc. Em termos de análise de segunda ordem. Ora bem, o que nós temos
no Tricalc, também em termos de análise não linear, são, por exemplo, os tirantes em naves industriais. Ok? Eu vou abrir aqui uma estrutura, já vou explicar o porquê desta estrutura, mas vamos falar primeiro dos tirantes. Ora bem, quando nós temos uma estrutura atirantada, contraventada, vamos assim chamar, eu vou utilizar aqui o PowerPoint para poder fazer aqui um esquema da estrutura. Imaginemos que nós temos uma estrutura deste tipo. Ok? Temos aqui 2 níveis, temos aqui os nossos apoios, os nossos encastramentos. Ok? E depois tenho aqui, então, os contraventamentos. Ok? E, portanto, quando eu aplico uma ação horizontal, devido ao vento ou devido ao sismo na nossa estrutura, ok, o que é que acontece? Esta estrutura vai ter tendência, vamos aqui mudar de cor no nossa caneta, esta estrutura vai ter tendência a fazer, pois isto de escrever com o rato não é fácil, portanto, perdoem se a deformada não está a ficar o mais perfeita possível. Queria que o primeiro pilar tivesse mais deformado, mas pronto. Mas, portanto, o que vai acontecer é esta situação. Portanto, a estrutura vai ter tendência a deformar assim. E tendo tendência a deformar assim, evidentemente que nós vamos ter aqui elementos que vão estar tracionados, há tirantes que vão estar tracionados e há tirantes que vão estar comprimidos. Ok? Ora, evidentemente que nós, quando escolhemos aqui tirantes, normalmente o que queremos é que funcionem só como elementos à tração. Poderá haver até questões, situações em que queremos que sejam barras de contraventamento e não tirantes, ok? E aí queremos que trabalhem também à compressão. Mas nos casos em que se utiliza um diâmetro de 32 mm, 25 mm, etc., para fazer funcionarem aqui como tirantes, esses elementos não conseguem funcionar à compressão. Portanto, eles quando são extremamente esbeltos, quando são comprimidos, é a mesma coisa que não estarem lá. Portanto, nós não os queremos analisar à compressão, nem queremos contabilizar a sua resistência à compressão. E, portanto, entramos numa característica não linear, ou seja, aquele elemento desaparece da estrutura, não vamos ter uma relação entre as cargas, as tensões e as deformações da análise linear. E, portanto, o que o Tricalc faz é que na análise de primeira ordem ele fica a saber quais são os tirantes que trabalham à tração e que são às compressões e que trabalham à compressão e, portanto, quando ele for fazer a análise de segunda ordem, ele só vai manter na estrutura deformada, peço desculpa, até lá mais uma vez a deformada vai ficar um bocadinho torta, mas perdoem, só vai manter efetivamente os tirantes que estão a trabalhar à tração dentro da matriz rigidez, ok? E, portanto, é essa situação que o programa irá fazer para tratar de utilizar só estes elementos que efetivamente são tirados e que efetivamente estão a trabalhar à tração. Portanto, este é um dos temas do Tricalc e que se ativa aqui, que é ter em consideração, ter em conta que as barras de medida como tirantes só trabalham à tração. Portanto, só se desativarem isto, na análise de segunda ordem, vão aqueles tirantes trabalhar só à tração. Depois está aqui uma outra opção, eu vou eliminar daqui agora as anotações, apagar a tinta do diapositivo. Está aqui outra opção que é considerar que os pontos da laje de fundação e os nós com mola vertical que se levantam não transmitem tensões ao terreno. Okay? O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer, e por isso é que eu coloquei aqui esta laje de fundação, quer dizer o seguinte. Se nós tivermos uma matriz de rigidez definida e uma análise linear em que tudo é proporcional, o apoio vertical funciona tanto à compressão como à tração. Ou seja, quando eu colocar aqui um apoio de mola, um apoio vertical, essa mola funcionará à compressão, mas se houver aqui uma parede a levantar, ela também funcionará à tração. Okay? Portanto, ela irá contrariar o levantamento da parede agarrando a parede. Okay? E agarrando essa laje de fundação ao solo. O que não é real, porque quando a laje de fundação tiver tendência a levantar, o solo não vai estar lá a puxar a laje de fundação para baixo, vai deixar que a laje de fundação levante. Portanto, temos aqui um comportamento que é não linear. E, portanto, o que o Tricalc permite é que sempre que haja apoios de molas definidos na estrutura, e é o caso da laje de fundação, tem apoios de molas em toda a sua discretização, as molas funcionam à compressão. Ou seja, mais uma vez ele vai fazer uma análise de primeira ordem e vai ver quais as molas que estão a trabalhar à tração e quais as que estão a trabalhar à compressão. E quando for fazer as iterações de segunda ordem, ok, ele vai libertar da matriz de rigidez, ok,
as molas que estavam a trabalhar a tração para permitir que a parede levante e a laje de fundação levante sem estar agarrada ao solo. Ok? E, portanto, daí também, quando utilizamos laje de fundação, ser importante uma análise não linear, uma análise de segunda ordem, P delta iterativa, que usamos no Tricalc, e, portanto, ativar aquela opção no cálculo de esforços. Eu poderia meter aqui o gráfico de isovalores, por acaso não sei como é que está, e podia-se ver aqui as tensões nos elementos finitos e, portanto, ver se apareciam ou não apareciam trações nas paredes e nas lajes de fundação, em função de calcularmos com análise linear e com análise não linear. Okay? Não temos tempo para tudo, portanto, eu vou deixar apenas aqui essa informação e depois poderão testar, fazer uma análise linear, primeira ordem, e verem que se a parede tiver tendência, até podem meter uma parede com uma carga vertical e ver o que é que acontece na laje de fundação, se ela levanta ou se está presa ao solo. Ela pode levantar a mesma, mas a mola está a puxá-la para baixo se lá estiver, ok? Se for uma análise não linear de segunda ordem, ela não impede, não prende ao solo de maneira nenhuma e, portanto, permite que a parede e a laje de fundação levantem livremente, ok? Ora bem, relativamente ao Tricalc, temos então aqui a explicação daquilo que nós temos em termos de análise não linear. Também podemos falar aqui da ação sísmica com os 45 modos de vibração, a combinação quadrática completa destes modos de vibração, também a combinação das ações horizontais do sismo. E podemos falar aqui de outras situações, mas penso que estes serão os temas principais. Nós aqui utilizamos sempre estruturas de betão nos modelos, mas o efeito de segunda ordem é mais significativo em estruturas mais esbeltas e, portanto, normalmente em estruturas metálicas. Okay? Portanto, é mais importante ainda o seu efeito em estruturas, por exemplo, naves industriais, etc. A análise de segunda ordem, porque as peças são mais esbeltas. Okay? Um IPE é mais esbelto, um IPN é mais esbelto, com uma secção 25 por 25 ou 30 por 30 de betão. Okay? E, portanto, aí é mais importante, e aliás, tanto que é mais importante que as questões de encurvadura locais e globais são mais importantes nas estruturas metálicas. Ora bem, necessitamos de avançar para não ultrapassar muito o tempo que temos previsto. Ora bem, vamos falar agora do Advanced Design. Como vocês sabem, o Tricalc Advanced Design, ou Advanced Design, como pode ser comercializado, como pacote integrado com o Tricalc ou como programa independente, não tem as capacidades de produtividade, de projeto, de elaboração de projetos de estruturas que o Tricalc tem. Não tem as tipologias, as mais de 27 tipologias estruturais que o Tricalc tem, mas tem análises avançadas muito específicas, muito boas para certos casos. E, portanto, na análise não linear, o Advanced Design tem uma série de situações que são importantes e que nós podemos comparar com o Tricalc, que iremos comparar dois casos que aqui temos, mas podemos também acrescentar situações que o Tricalc não tem e que, por exemplo, muitas vezes nos são colocadas em termos de suporte técnico e que nós não temos resposta com o software Tricalc. Dá para explicar que, olha, não considere, pode ignorar essa situação, mas não temos essa modelação automática dentro do Tricalc. Então vamos ver os 5 casos que, 1, 2, 3, os 4 casos que iremos aqui analisar com o Advanced Design. 4 não, são 5, porque falta aqui os apoios não lineares. E então temos a seguinte, temos o P-delta, ok? A análise P-delta do pilar, como o Tricalc realiza. E vamos ver que esta análise P-delta tem ainda a possibilidade de ser diferente daquela que é realizada pelo Tricalc. Okay? É uma análise P-delta iterativa, igualzinha à do Tricalc, mas existem alguns parâmetros adicionais que nos permitem ainda personalizar mais esta análise P-delta que queremos realizar. Depois vamos ver os tirantes, okay? Tal e qual como vimos no Tricalc, e ver como é que se definem tirantes no Advanced Design e como é que se trabalha com barras e, portanto, aí trabalham a compressão e a atração. Aqui só iriam trabalhar a atração. Depois iremos ver um dos problemas que normalmente nos colocam no suporte técnico do Tricalc e que o Advanced Design dá resposta e o Tricalc não dá resposta de forma automática,
que é o seguinte. Este é o caso de uma parede de alvenaria granítica, pedra arenisca, aquilo que vocês quiserem. Portanto, há aqui uma alvenaria de tijolo, até pode ser uma parede de tijolo. Está aqui uma parede de tijolo modelada, ok? E depois temos um frame, um pórtico, um confinamento feito com pilares 25 por 25, 20 por 20 e vigas também nesses 5 pisos que aqui estão desta estrutura. E, portanto, o que é que acontece normalmente nestas alvenarias? Isto está muito relacionado com a reabilitação de estruturas. Nós temos lá as paredes, temos que aproveitar as paredes exteriores, depois metemos um lintel para receber as cargas em betão, mas aquele lintel, a parede ajuda a trabalhar a compressão, mas não ajudará a trabalhar a tração. Okay? Porque a parede normalmente não tem, essas paredes de alvenaria não têm capacidade resistente à tração. O que é que acontece no tricalco? Nós, quando fazemos, a parede está integrada com os elementos de barra e, portanto, tanto são solicitadas à compressão como são solicitadas à tração. E depois não verificam. Começam a dar problemas de tração, de flexão devido à tração, enfim, tração devido à flexão, peço desculpa. E, portanto, começam a dar esse tipo de erros no tricalco. E é claro que nós podemos dizer assim, olha, tenham atenção que a parede nunca vai ser tracionada, não vai trabalhar a tração, portanto, essas situações valem o que valem, ok? Mas lá está, não existe uma solução automatizada dentro do tricalco. Dentro do Advanced Design nós vamos fazer esta situação, que é, temos aqui as paredes e estão sujeitas a forças de compressão. Compressão, como vocês veem, horizontal e depois também compressão vertical, com uma carga vertical de 10 kN por metro linear colocada ali em cima. E, portanto, a parede vai trabalhar, porque está em compressão. Ok? Mas se as cargas forem para fora e para cima, ou seja, cargas de tração, a parede não funciona. E, portanto, quem vai suportar as cargas e a deformada da estrutura são somente as barras do confinamento. Isto, então, é a modelação correta. Lá está uma modelação por análise não linear que modela corretamente o comportamento destas paredes, que só trabalham à compressão. E, portanto, a deformada desta parede, quando está comprimida, é esta. Portanto, a própria parede da alvenaria não deixa, neste caso era uma pedra granítica, não deixa deformar muito aquilo que são as vigas e os pilares de confinamento da parede, mas se for a tração, a parede não funciona. E, portanto, aí quem vai ter que trabalhar vão ser os pilares e as vigas para suportar as cargas e, portanto, vão ter esta deformada que vocês aqui veem. Ok? Lá está. Parede, sim senhora, funciona a compressão, uma parede de pedra, do que for, mas a tração ela não tem resistência, portanto, não vai ser analisada a tração, não vai contribuir para a tração e, portanto, aí começa a trabalhar o confinamento. Portanto, esta é uma das situações que o Advanced Design tem que o tricalco não tinha e, portanto, nós iremos aqui também ver como podemos definir esta situação. Finalmente, outra questão que é também ainda na reabilitação de estruturas é nós termos as nossas paredes de alvenaria e de repente precisamos lá colocar uma laje de vigotas ou uma laje maciça no topo dessas paredes de alvenaria. E então o que é que acontece? No tricalco, lá está, existe a relação, a ligação entre os elementos quer à compressão, quer à tração. E portanto, o que é que vai acontecer nos cantos e nos bordos da nossa parede resistente? Ela vai ser deformada por ação da deformada da laje. Ou seja, a ligação rígida entre estes elementos, peço desculpa, vou voltar aqui atrás, e portanto não está simplesmente apoiada a laje sobre a parede, não transmite só compressão à parede, transmite-lhe também momentos e portanto essa situação vai provocar tensões de tração na parede e a parede não verifica. O que é o ideal? É ter elementos shell, elementos finitos, planares, que possam trabalhar só, tenham liberações elásticas que permitam que se libertem e trabalhem só os lados dos elementos finitos à compressão. E portanto, o que é que acontece? Reparem que aqui no canto levanta, não leva a parede atrás, não introduz trações na parede. Portanto, a compressão transmite e trabalha, mas a tração liberta, não se sujeita a parede a tensões devido à tração. Portanto, ali aquele canto terá a tendência a levantar um bocadinho, levanta, há de lá ter o lintel de betão a fazer a ligação entre os elementos, mas a laje de forma, se for preciso, para cima e não traz atrás a alvenaria
que está por baixo e, portanto, não introduz trações nessa alvenaria, que seriam difíceis de comprovar porque a resistência da alvenaria à tração é muito baixa. Ora bem, explicado o porquê destes 5 exemplos, vamos então começar a analisar esses 5 exemplos e ver como é que se realiza esta análise não linear no Advanced Design. O primeiro exemplo é o exemplo pilar com efeito P-delta. Então nós temos aqui uma análise linear. Isto são print screens tirados do exemplo que nós vamos agora utilizar. E temos então aqui a identificação dos momentos na base e no topo do pilar, aliás, dos deslocamentos, aqui deslocamento e aqui sim os momentos, na base e no topo do pilar. E, portanto, numa análise linear nós temos 23,55 centímetros de deslocamento no topo do pilar. As cargas que estão aplicadas é 10 kN horizontal e 300 kN vertical. Um pilar de, penso que é 10 metros. Já vamos verificar isso. E cá em baixo 0 de deslocamento. Depois, em termos de momentos, aqui temos 0. Portanto, o braço é 0 para a carga horizontal. Portanto, temos 0 de momento e cá em baixo temos 100. Portanto, 10 vezes 10, cá está o pilar que tem 10 metros de altura, 10 vezes 10 dá um momento de 100 na base. Portanto, isto em análise linear. No entanto, se nós formos fazer uma análise não linear, vamos ver que os valores são diferentes. Esta caixa de diálogo é muito boa aqui para explicar o que eu vou fazer, mas se calhar dentro do programa conseguimos ser mais interativos e mostrar isto de uma forma mais interessante. Então vou abrir agora o Advanced Design. Okay? Vamos aqui fechar o Tricalc para não esgotar aqui a memória do meu PC. Okay? E vamos então tentar aqui aceder à barra de tarefas. Isto às vezes não é fácil. Para abrir o Advanced Design, ou então também não consigo aceder à barra do Windows, que a tecla do Windows não funciona. Complicado. Vamos tentar mais uma vez. Vamos tentar assim. Ok, já consegui. E vamos então abrir aqui o Advanced Design. Desculpa por esta pequena demora. E vamos aqui abrir então o exemplo não linear, análise não linear, exemplo P-delta, que aqui está definido. Okay? Ora, eu estou a abrir um fecheiro que já existe, mas eu vou ativar aqui o plano de trabalho, mas é fácil fazer um pilar deste tipo. Okay? É basicamente chegar aqui, dizer que quer introduzir um elemento linear e depois desenho o elemento linear sobre o plano de trabalho. Okay? Neste caso aqui 10 metros, cada unidade destas são 1 metro, cá está 10 metros de altura. Depois seleciono o elemento, escolho o tipo de material e a secção que eu pretendo atribuir. Neste caso está aqui C2530, mas podia mudar para qualquer outro material clicando ali. Okay? Vocês já sabem que existem aqui os materiais, mas também podiam definir aqui as propriedades mecânicas do novo material que quisessem criar. E aqui tem a possibilidade de vir aqui e escolher as secções que pretendem. Okay? Podem ser secções por parâmetros, podem ser secções da biblioteca da Greitec, ok? Portanto, há a possibilidade de trabalhar com vários tipos de secções. O apoio, vocês selecionam o elemento, clicam com o botão direito do rato e dizem que querem um apoio rígido na seleção. E, portanto, definem que esse apoio rígido é um encastramento, translações e rotações em X, Y e Z bloqueadas e, portanto, passamos a ter aqui um apoio rígido. Aliás, se o selecionarmos, temos aqui, então, as trações e as rotações ali representadas. A introdução da carga é também muito simples. Vem aqui uma carga pontual, definem os valores que querem para a carga pontual. Ainda estão aqui os valores que eu utilizei, 10 kN horizontal, segundo X e segundo Z, menos 300 kN. Ok? Neste caso, uma sobrecarga. Ali está, tipo de carga, sobrecarga. E, portanto, clicam no ponto onde querem introduzir a carga. Ali está a carga introduzida. Okay? Depois podem fazer a verificação. Podem vir aqui também à parte de cargas, introduzir novos casos de carga. Neste caso não vou fazer. Podem vir aqui às combinações, eliminar as combinações todas que existem. Okay? E pedir novamente as combinações simplificadas. Neste caso para habitação.
a gerar combinações para estes elementos. Cá estão as combinações, basicamente carga permanente e sobrecarga. E, portanto, estaríamos agora em condições de começar a fazer o cálculo da nossa estrutura, uma vez que não se encontram qualquer erros na estrutura. De qualquer modo, chamar a atenção para uma coisa. Eu vou desativar daqui a análise estática não linear para vocês perceberem. Normalmente, quando se faz a estrutura, o que aparece é esta informação que aqui está. Okay? E, portanto, nós, se queremos realizar uma análise não linear, temos que vir aqui a definições, clicarmos aqui com o botão direito do rato e escolher análise estática não linear. Okay? E, portanto, aqui temos a análise estática não linear adicionada às definições. Se selecionarmos aqui a análise estática não linear, reparem que ali 1, 2, 3, este caso de carga número 3, não linear, nós temos então a possibilidade de realizar uma análise não linear por incrementos de carga, o mais habitual nas análises não lineares que se verifica, que se vê nos softwares de cálculo de estruturas, mas na última versão passámos a incluir também os incrementos de deslocamentos. Ou seja, em vez de se ir incrementando a carga para fazer uma análise não linear, vai-se incrementando os deslocamentos. Por exemplo, 0,01 cm em 0,01 cm, 50 iterações, aquilo que eu quiser. Portanto, temos a possibilidade de fazer incrementos de carga ou incrementos de deslocamentos de acordo com a última versão do programa. Depois temos aqui nas opções de análise a possibilidade, já lá vamos, aqui nas opções de análise de indicar então que análise é que eu quero fazer, análises não lineares, a que combinações ou a que tipo de cargas. Por exemplo, podia ser a carga permanente, podia ser só a sobrecarga, ou então a carga permanente, a sobrecarga e a todas as combinações. E adiciono onde é que eu quero fazer a análise não linear, neste caso a todos os elementos. Okay? E vou dizer OK. E agora vamos então olhar para esta caixa de diálogo que aqui está, que é similar à que aqui está. Eu vou utilizar esta porque me permite aqui escrever sobre o PowerPoint. Então vamos aqui olhar para esta situação. Nós adicionamos as combinações e estão aqui as combinações adicionadas. E então, aqui está como é que a análise não linear vai ser realizada pelo software. E lembram-se de eu ter dito que havia a possibilidade no Advanced Design de fazer uma análise P-delta iterativa dos pilares diferente daquilo que se faz no Trical. Então é aqui que se estabelece essa diferença. Porque aqui quando se fala deste incremento, estamos a falar aqui de 10. 10 incrementos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós estamos a dividir a carga em 10 vezes. Ou seja, cada incremento é 10% da carga. Ora, o que é que isto significa? Nós no Tricalc nunca falámos em dividir a carga em 10 passos, em 10 incrementos. Nós o que falámos é que a deformada muda e volta-se a aplicar 100% da carga. E a deformada muda e volta-se a aplicar 100% da carga. E, portanto, temos um processo iterativo em que a carga é aplicada na sua totalidade sobre a deformada da estrutura. Aqui pode-se fazer isso. Bastava meter aqui que o incremento era 1. Portanto, era 100%, tal qual como no Trical. Mas aqui ainda tem a possibilidade de definir, além de outros parâmetros que aqui estão, ok? Que não vamos ter tempo de analisar, mas fica aqui também a referência. Mas além disso, nós podemos definir assim, olha, eu quero que tu carregues a estrutura com 10% da carga e vejas qual é a deformada. E depois então já carregas com 20% nessa deformada e vês qual é a nova deformada e depois carregas com 30%. E portanto o incremento vai sendo gradual. Ok? Posso fazer esse tipo de análise P-delta sobre iterativa, P-delta iterativa sobre a estrutura, trabalhando com incrementos parciais de carga em vez de trabalhar sempre com a totalidade da carga. Depois temos aqui o número de iterações para convergências, etc. e a estabilização. E para estabilizar também essa análise não linear de segunda ordem. De referir também havia a possibilidade de trabalhar com modificação da rigidez do próprio elemento, coisa que no Trical também não é possível fazer. E também trabalhar aqui com forças, deslocamentos e inclusive energia nesta caixa de diálogo. Ora bem, eu vou fazer o exemplo mais simples, que é dividir a carga em 10 vezes e ir aplicando-a gradualmente. Okay? Para
todas as combinações de ações e também para as cargas permanentes e para as sobrecargas. E portanto vou dizer ok. Agora, outra questão que é importante. Neste caso deste tipo de estrutura, há outros casos que não é obrigatório, mas neste caso deste tipo de estrutura é necessário ativar aqui a teoria dos grandes deslocamentos, a opção de grandes deslocamentos. Ok? Só assim é que eu vou conseguir ter valores diferentes na análise de segunda ordem. Há outras situações, como os tirantes e isso, que isto não é necessário ativar. Pode estar ativado ou não, aí já não fará diferença. Agora, nestes casos, é necessário ativar a teoria dos grandes deslocamentos para o cálculo. Ora bem, vamos então fazer o cálculo da nossa estrutura. E, portanto, eu vou pedir aqui para calcular a estrutura. Okay? Neste caso, até a estrutura duplicada. E, portanto, cá está. O programa entra nas tais iterações. Okay? E depois temos o cálculo finalizado. E, portanto, reparem que neste momento eu tenho análises não lineares para a carga permanente, para a sobrecarga e depois para as combinações 101, 102, 103, 104, 105 e 106. Reparem que o Advanced Design, por opção de fábrica, não permite, ou não coloca aqui, ele permite, mas não coloca aqui as análises lineares, ou seja, ele não mistura as análises lineares com as análises lineares aqui na caixa de diálogo. Há forma de pedir essas duas situações em simultâneo, ok? Eu já vou mostrar isso. Mas para não criar erros ou confusão no utilizador, nós pedimos uma análise não linear, ele mostra-nos aqui só as opções de análise não linear. E então, por exemplo, para as cargas permanentes, aliás, para uma combinação, para esta combinação que aqui está, ok? Eu tenho a possibilidade de pedir então os deslocamentos da estrutura, ok? E portanto os valores ali estão muito pequeninos, devia ter introduzido opções diferentes a nível de carga. Temos ali valores dos deslocamentos que são aplicados, no nosso caso, na nossa estrutura. No exemplo que trabalhámos da outra vez, nós tínhamos ali 23,55 kN na análise não linear. Okay? Mais situações que nós poderíamos aqui visualizar. Podíamos ver só... porque ali tínhamos sim, ok. Agora sim, análise não linear só para as sobrecargas de utilização. Reparem que eu tenho aqui, então, já 151 centímetros de deslocamento no topo aqui deste pilar e 0 ali em baixo. Já agora, quais eram os valores com que nós trabalhávamos aqui? 23,55. Possivelmente estaríamos a considerar só as cargas permanentes. Não. Sobrecargas. Eu não vi aqui qual foi o tipo de carga que eu apliquei. Teria que vir aqui à estrutura, já agora, e vermos então aqui no meu modelo, em termos de cargas, este foi o caso de carga número 1, carga permanente, e estes têm aqui caso de carga número 2. Ok. Portanto, cargas permanentes e sobrecargas de utilização. E, portanto, pedido aqui, tínhamos então aqui informação do deslocamento no topo do elemento 151. E se quiséssemos ver os esforços, tínhamos também aqui a possibilidade de ver, por exemplo, nos elementos lineares, o MY, e pedir aqui o diagrama de momentos. Ok? Portanto, cá está de 0 a 550 na base do nosso pilar de 10 metros. Ora bem, eu disse-vos que era possível vermos as análises não lineares e as análises lineares em simultâneo, se assim quiséssemos. Ora bem, como é que isso se faz? Nós podemos vir aqui às definições de resultados, ok? Aqui às opções, aliás, aqui nos elementos finitos, e podemos pedir a ativação, aliás, isso está representado, se não me engano, aqui, exatamente. Podemos vir aqui a este local, a este botão, que é o caso combinações, e reparem que só está ativado a possibilidade de verificar a análise não linear, mas eu depois posso ativar as análises lineares. Okay? Vamos mostrar isso no software. Portanto, aqui está, elemento linear. Vamos clicar aqui nos casos combinações. Só está ativada a possibilidade, a nível de gráficos, de análise não linear.
e eu agora quero comparar, só a nível de sobrecargas, por exemplo, com a análise linear. E, portanto, posso pedir aqui, e reparem que eu agora aqui já tenho a possibilidade de pedir a deformada da estrutura devido à análise de segunda ordem. Neste caso, ainda os esforços, vamos aqui pedir os deslocamentos para termos a informação. Portanto, sobrecarga, análise de segunda ordem, 151,15, não linear. Okay? Análise... falta-me aqui explicar uma situação. Eu ativei para os esforços, para os deslocamentos, mas para os esforços, mas não ativei para os deslocamentos. Vou ativar agora para os deslocamentos também a possibilidade de ver a análise linear. Okay? E agora sim, vamos começar desde o início. Deslocamentos, análise linear, valor 23,55 de deslocamento horizontal. Para a mesma caso de carga, tanto live load ou sobrecarga, se pedirmos a análise não linear, nós temos 151,15. Portanto, há uma diferença de 23 para 151,15, uma diferença significativa. Em termos de esforços, vamos pedir aqui os momentos em Y para a hipótese de sobrecarga nos elementos lineares. Vamos aqui pedir e temos 100 cá em baixo, é os 10 kN vezes os 10 metros de altura, temos um momento de 100 aqui na base. Se formos para a análise não linear, também para as live loads, para as sobrecargas, MY, for pedir, eu tenho 550. Vejam que a diferença é brutal em termos de momentos na base. Daí nós temos referido a importância da análise P-delta em pilares esbeltos ou em pilares sujeitos a grandes cargas axiais, em que qualquer excentricidade produz logo um aumento de esforços no elemento bastante significativo. Okay? Ora bem, em resumo, o que é que nos interessa aqui perceber? Perceber que nós temos que ativar, quando estamos na fase de modelação, a análise não linear, perceber que temos a possibilidade de fazer incrementos de carga ou incrementos de deslocamentos, perceber que temos a possibilidade de definir os incrementos de carga que queremos realizar e outras opções para a análise de segunda ordem. Primeiro adicionar ou remover, evidentemente, aqui as hipóteses e as combinações que queremos analisar, fazer a análise não linear e ativar o cálculo por grandes deslocamentos para esta situação. Ok? Portanto, cá está a análise P-delta, a sua importância e uma forma incremental de ir adicionando a carga ao longo das iterações. Okay? Segundo exemplo, e o tempo corre e nós vamos ter que andar rápido. Segundo exemplo, uma estrutura definida com IPS, se não me engano, já vamos confirmar isso, e depois tirantes com diâmetro de 25, diâmetro circular de 25 mm. Okay? E, portanto, vamos utilizar esses elementos como tirantes, okay? E vamos verificar, num caso, tirantes, no outro caso, definidos como barras, qual a diferença de comportamento entre uma situação e outra. Mais uma vez, eu vou abrir aqui a estrutura. Penso eu que conseguirei abrir aqui a estrutura. Guardar isto? Sim, posso guardar. Análise não linear, apoios, contraventamentos. Ok, creio que será este. E, portanto, o que nós temos aqui é um exemplo. Mais uma vez, isto é um exemplo muito simples de desenhar. Barras verticais, horizontais, selecionar os apoios, introduzir estas situações que aqui estão. Qual carga pontual, horizontal, e clicar ali no lugar. Ali está a carga pontual, definíamos-la como horizontal, ali está 100 kN de FX e aplicávamos no ponto que pretendêssemos. Okay? Podia ser aqui, podia ser ali, neste caso, nos nós. Agora, quais são as grandes diferenças relativamente ao exemplo anterior? Tem a ver, efetivamente, com estes elementos que aqui estão. Então, estes elementos que aqui estão podem ser barras. Reparem que está ali elemento tipo barra. Aqui vocês podem sempre dizer, normalmente o programa trabalha com VHS, ou seja, trabalha compressão, tração, flexão, ok. Escolhemos normalmente este tipo. Mas também existem aqui outros tipos. Existe a barra, existe a viga da inércia variável, existe aqui uma série delas. E aquelas que são escolhidas para tirantes, elementos que trabalham só a tração,
ou para as escoras, elementos que trabalham só à compressão, estão aqui identificados desta forma. Por exemplo, nós estamos aqui neste momento, eu vou aqui selecioná-lo, e temos como ligação. Esta tradução está pendente de correção, ok? Prumo será escora, em vez de prumo, ok? Portanto, trabalha só a compressão. Ligação, não é link, a tradução veio de link, mas é um tie, portanto, é um tirante que aqui está. E, portanto, o que nós temos é que escolher ligação ou tirante para funcionar como tirante. Se for para trabalhar a compressão, selecionamos como escora ou como prumo aqui. Os outros elementos estão definidos como viga S, porque trabalham à compressão, à flexão, etc. E, portanto, estão definidos dessa forma. Então, se repararem, este efetivamente é ligação ao tirante e este efetivamente são barras. Okay? Agora, como é que eu dei secção de 25 milímetros a este elemento? Vim aqui ao material e defini que o material era um S275. Portanto, procurei aqui e selecionei o S275. Como é que eu dei a secção de 25? Ora, cliquei neste botão que aqui está, que é secções através de parâmetros. Em vez de ir à biblioteca, secções através de parâmetros. E depois escolhi aqui secção circular. E depois aqui escrevi, neste caso foram isto é o raio, portanto o raio são 1.25 centímetros, ok? E portanto ele passa a ter 2,5 centímetros ou 25 milímetros de diâmetro, ok? Portanto foi assim que eu atribuí a secção a estes elementos. E depois verifiquei a ver se estava tudo correto. Aqui não ativei o peso próprio para não ter que fazer combinações e analisar melhor do que fizemos há pouco na análise P-delta, porque vai-me aparecer aqui menos hipóteses, analisar melhor o comportamento não linear e linear. E, portanto, iríamos seguidamente pedir o cálculo, e já agora voltar aqui atrás, o cálculo não linear. Reparem que aqui já não foi preciso ativar os grandes deslocamentos. Podia ativar, é a mesma coisa, mas já não é necessário. E podia então pedir aqui o cálculo automático da análise não linear. Okay? E portanto ele deu que não existe peso próprio, não interessa, não quero, só quero aquelas cargas de 100 kN que eu apliquei. E já terminou o cálculo. Já, a geração do modelo de cálculo finalizado. E portanto, se eu quiser agora, eu tenho aqui então a informação da carga, da única carga que eu utilizei, que foi uma sobrecarga, uma live load, e portanto são menos informações, é mais fácil agora percebermos o que é análise não linear e linear. E portanto, se eu pedir aqui a verificação da estrutura, vejo já que existem aqui comportamentos distintos entre uma estrutura e outra em termos de deslocamentos. Ok, aqui temos 4,78 cm de deslocamento, aqui a coisa andará à volta dos 2, 3, qualquer coisa assim, na análise, sem os elementos de tirantes. Também era possível pedir essa informação em termos de esforços, e aqui sim iremos ver claramente, vamos aqui pedir os momentos, os esforços axiais. Ok? Vamos aqui ver claramente a diferença entre um modelo e o outro. Ora, eu queria pôr aqui os valores. Vamos aqui pôr os valores visíveis, por isso é que eu estava a hesitar se havia de continuar ou não. Vamos aqui pedir das opções gerais para mostrar os resultados nas deformadas e os valores nos diagramas. Ok? E pronto, aqui está. E portanto eu chego à conclusão de que esta barra e este tirante e este não estão aqui a fazer nada. Ok? Eles são solicitados à compressão. E portanto nós consideramos como tirante, não vão intervir na estrutura. E, portanto não têm qualquer tipo de esforço. Neste caso que foram definidos como barras, eles têm. Okay? Tem ali um esforço que é distribuído por esse elemento barra. E, portanto, vai trabalhar à compressão. Se verifica ou não, isso depois é outra questão, mas vai ser solicitada a compressão. Ok? E, portanto, aqui graficamente, nos diagramas de esforços axiais, consegue-se ver facilmente que estes elementos estão a trabalhar e estes aqui não têm qualquer solicitação. Okay? E, portanto,
cá está a possibilidade também de trabalhar com tirantes e fazer análise não linear considerando esses mesmos tirantes aqui no Advanced Design. Ora, ponto da situação relativamente a este exercício. Portanto, nós tínhamos aqui umas cargas, não sei se aparece ali, não tenho aqui as cargas, mas eram umas cargas horizontais de 100 kN aqui, e ali também, e aqui também, ok? Aqui apareceu-nos, depois escolhemos um diâmetro de 25 mm para aqui, foi através desta caixa de algo. Escolhemos ali ligação, que a tradução correta é tirante e escora, seria tirante neste caso. Okay? Escolhemos ali a secção paramétrica para fazer então o diâmetro de 25 mm e depois calculamos e obtemos estas informações que aqui estão. Ou seja, este elemento aqui e este elemento aqui não estão a trabalhar porque são solicitados à compressão e eles não suportam compressão. Okay? Aqui que foi definido como barra, os elementos sim estão a ser solicitados e claro que não irão verificar, porque é um diâmetro de 25 à compressão, não irá verificar, mas estão a ser solicitados porque estão definidos na matriz de rigidez como elementos que trabalham também à compressão. Vamos avançar. Ora bem, não temos assim, já estamos com os limites de tempo esgotados. Apoios não lineares avançados. Ora bem, no Advanced Design, e pegando no mesmo exemplo que estamos a utilizar aqui, podia ir aqui buscar, temos aqui apoios avançados. Guardar a informação, sim, pode ser. Vamos abrir aqui. E, portanto, aqui aplicou-se um apoio avançado. Eu já vou explicar o que é este apoio avançado. Aliás, até podemos... já vou explicar, é mais fácil. Apoios avançados são apoios não lineares. E esses apoios não lineares podem ser do tipo, reparem aqui deste lado direito, podem ser apoios livres, apoios fixos, apoios de mola, tudo isto como existe no Tricalc, mas depois temos aqui apoios que trabalham só a compressão, apoios que trabalham só a tração, elementos de folga, ou seja, um apoio que só trabalha, por exemplo, a partir de 2 cm de deslocamento é que passa a funcionar como apoio, ou 2 ou 3, aquilo que eu quiser. Rigidez, ou seja, a partir de uma determinada força é que aquilo começa a passar a ser um apoio, ou então vai ser um apoio mais rígido consoante a força que lá atua. E também através de um diagrama que nós podemos definir de comportamento desse apoio. E, portanto, todas estas opções de apoios não lineares são possíveis. Como é que elas se introduzem dentro do programa? Eu vou aqui mostrar que nós temos a possibilidade de vir aqui aos elementos pontuais, neste caso porque são elementos lineares, porque se fossem elementos superficiais seria aqui, também temos aqui avançado superficial, mas temos aqui então o avançado pontual. E, portanto, nós quando clicamos aqui no avançado pontual, eu tenho a possibilidade agora de colocar esta simbologia de apoio em qualquer nó da minha estrutura. Okay? Eu não o vou fazer porque já tenho aqui um aplicado para podermos analisar uma situação isolada com pormenor. E, portanto, neste caso, a mola que aqui se aplicou é uma folga. Reparem que eu, em Y, Z, translações e rotações em X, Y e Z está tudo impedido, mas a translação em X, tanto aqui da esquerda para a direita, ou da direita para a esquerda, eu tenho uma folga. Apliquei-lhe uma folga, podia-lhe aplicar outro tipo de apoio, como já vimos, mas apliquei-lhe uma folga. Então, como é que se definem as características destes apoios avançados? Neste botão que aqui está. Portanto, quando eu clico aqui, eu posso escolher o tipo de apoio que quero. Vamos ver primeiro aquele que está aplicado, que é o elemento folga. Okay? E então, o que é que eu estou a dizer neste momento ao programa? Tenho a possibilidade de chegar aqui e dizer que permito 2 cm de folga. Okay? Ali passou para 20. Vamos aqui voltar. À folga para colocar aqui diretamente o valor de 2 em vez do valor de 1. Ora bem, aqui estão 2 cm. Portanto, até 2 cm não existe qualquer limite ao deslocamento do elemento. Só a partir de 2 cm é que ele irá funcionar como apoio. Aqui está um gráfico que mostra essa situação
Ok? E, portanto, também podia aplicar aqui um gráfico de força de deslocamento, rigidez de deslocamento, mas neste caso é uma folga direta, é este valor que aqui está. E, portanto, quando eu disser OK, é esse deslocamento que vai ser aplicado aqui, essa folga que vai ser aplicada aqui a este elemento. Ora, então, se eu quiser agora, posso pedir o cálculo da estrutura. Ok? Vamos aqui pedir o cálculo da estrutura. E verificar a diferença entre um modelo que tem ali o apoio com folga e o outro modelo que não tem apoio com folga. Portanto, cá está. E vamos aqui pedir. E reparem que eu ali tive uma folga. O programa deixou-me deslocar livremente aquele elemento. Aqui já não. No entanto, esse deslocamento não é totalmente livre, porque estão a aparecer aqui esforços. Ou seja, ele deixou só que o deslocamento fosse de 2 cm. Reparem que o deslocamento que aparece ali é 2 cm. Foi o que eu impus. Até 2 cm, livre. Okay? A partir de 2 cm vão aparecer esforços na estrutura. Agora ali 0. Okay? Portanto, cá está um apoio não linear a funcionar. Então vamos ver isto em termos de esforços. Não está fácil, estou a ficar quase sem voz, mas vamos tentar então aqui. Qual era o esforço que eu queria visualizar aqui? Por exemplo, os momentos. Ok? Vou aqui pedir os momentos. E portanto, reparem que eu aqui tenho 5,39 de momento e ali tenho 10,58. Porquê? Porque o momento ali é logo a partir do... Temos 0 cm de deslocamentos. Portanto, logo aí começa a trabalhar o elemento vertical. Aqui não, aqui até 2 cm não se introduz esforços na estrutura, só a partir de 2 cm. E, portanto, o diagrama de momentos neste apoio vai ser bastante menor. É claro que depois a redistribuição de esforços na estrutura é completamente diferente. E naquele apoio, aqui vamos ter 10,87, 10,58. Aqui vamos ter 5,21. Ok? Portanto, é diferente. Mas cá está o apoio de folga a funcionar. Por exemplo, isto para estruturas pré-fabricadas, para simular estruturas pré-fabricadas, é o ideal. Okay? Ora, de qualquer modo, eu podia, vamos aqui voltar ao nosso modelo, eu podia ter definido outro tipo de apoios. E, portanto, podia ter chegado aqui e dizer que queria um apoio que mudava a sua rigidez, ok? Ou só funcionava como apoio a partir de, sei lá, 10 kN. Okay? E, portanto, ali está. A partir de 10 kN funciona como apoio. Até lá não. E, portanto, depois era uma questão de pedir novamente o cálculo da estrutura, com as novas opções de modelação do nosso modelo. Okay? E analisar. Aliás, aqui nem houve convergência, porque possivelmente os valores que eu dei nem sequer permitem essa convergência. Mas, portanto, haveria a possibilidade de termos aqui os deslocamentos. E, portanto, cá está. Okay? 2,91, portanto, nem sequer funcionou como travamento. Okay? Nunca funcionou como apoio. Está livre. Okay? E, portanto, se nós quiséssemos ver aqui também os esforços, e vamos aqui pedir novamente os MY, ok? É praticamente 0 ali embaixo. Okay? Tem a questão da componente do tirano, mas de resto nada mais. Okay? Ora bem, voltamos então à nossa sessão apoios não lineares avançados. Como eu disse, existem mais só para trabalhar na compressão, só para trabalhar na atração, a alteração da rigidez, diagrama, que nós podemos introduzir aqui nesta zona. Ok? Portanto, temos aqui vários tipos de apoios não lineares que podem ser utilizados. Depois aqui era a comparação que nós já fizemos. Ora, exemplo número 4. Ainda temos tempo para este exemplo, depois o exemplo 5º iremos só abordá-lo teoricamente. Ora, tem a ver com a utilização de elemento de análise não linear, de comportamento não linear, em elementos shell, em elementos finitos. O que nós temos aqui na imagem é a possibilidade de pegar num elemento de parede, aquele que ali está selecionado, este aqui está selecionado, ok? E dar-lhe liberações no lado do elemento finito. Então, essas liberações depois têm este botãozinho aqui, que me vai permitir liberar os lados, o lado 1, 2, 3 e 4
do elemento finito da minha parede. E, portanto, o que nós vamos fazer neste caso é, em Y, fazer com que a parede trabalhe só à compressão. Ou seja, é o tal caso de que a parede, quando comprimida, está lá e trabalha e funciona, mas quando está a ser tracionada, ela liberta-se dos elementos que estão a confiná-la porque ela não trabalha a tração. Ok? E, portanto, vamos ver como é que isso se pode fazer aqui, então, no Advanced Design. Ora, vamos aqui abrir a parede confinada, este elemento que aqui está, guardar aqui, posso guardar, sim. Quer dizer, tinha ali alterado aquilo para rigidez, devia ter deixado ficar para deslocamentos, mas não há problema. Ora bem, então temos aqui a parede. Eu vou aqui selecionar uma série de elementos, ok? E colocá-los como transparentes para se ver as cargas melhor. Ora, transparentes. Então, não, fiz exatamente ao contrário, vou fazer novamente. Selecionar as paredes e colocá-las como transparentes. Okay? Então, as cargas que nós aqui temos são cargas de compressão. A parede está a ser comprimida. Okay? Está a ser comprimida lateralmente e está a ser comprimida verticalmente. Temos aqui cargas de 100 kN. E aqui também a mesma coisa. Portanto, está a ser comprimida igualmente dos dois lados. Aqui 100 kN também. E em cima temos um valor mais pequeno. Temos um valor de 10 kN. Okay? Aqui, ao contrário. Portanto, temos aqui 100 kN, mas a empurrar para fora, portanto, a trabalhar a tração. Okay? Esta parede confinada está a trabalhar, a ser solicitada a tração, quer verticalmente, quer horizontalmente. Ora, se eu fizesse isto sem ser com análise não linear, os elementos trabalhavam sempre presos uns aos outros, quer fosse à compressão, quer fosse à tração. Não é esse o objetivo, porque não é esse o comportamento físico real do nosso modelo. E, portanto, o que é que nós temos que fazer em termos de elementos finitos destas paredes resistentes? Temos que selecionar a parede, temos que definir o tipo de parede que é. Aqui, por acaso, ficou um material que não era o mais correto, ok? Se vocês podiam vir aqui e escolher um material para a alvenaria, aquilo que pretendessem, propriedades mecânicas, escolher aqui também materiais definidos pelo utilizador, ou então ir à biblioteca e ir buscar aquilo que se pretendesse aqui para estas paredes. Ora bem, então o que é que nos interessa depois? Interessa-nos vir aqui, okay? E isto normalmente aparece como encastrado. Okay? Normalmente é esta a situação. Nós vamos aqui, selecionamos a parede e isto normalmente está assim, encastrado. O que é que nós temos que fazer? Reparem que se eu vier aqui a estes, eles não estão encastrados, estão como outros. Já lá vamos. Então, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que vir aqui, encastrado, clicar e dizer que quero outros. Quando eu clico em outros, passo a ter acesso a esta caixa de definição então, dos outros tipos de liberações. Liberações de graus de liberdade. Okay? Então, aparece aqui a representação do elemento. Lado 1, 2, 3 e 4. E reparem que estão todos encastrados os lados. E, portanto, temos uma parede que, em todas as direções, funciona de forma contínua com os elementos que aqui estiverem adjacentes. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui e vou dizer que quero uma libertação personalizada. Até posso colocar aqui alvenaria, até posso dar nome. Ok? Alvenaria à compressão. Okay? E mando guardar. Pronto. A alvenaria à compressão, então, em Y, que é o que me interessa, aqui na verificação, não é nesta direção, não, é em Y, eu vou pedir que o elemento trabalhe apenas à compressão. Ok? E que a mola da compressão é uma mola bastante grande, portanto é um elemento bastante rígido neste plano. Mas a tração, nada, zero. Ok? Portanto, este elemento finito só vai trabalhar à compressão. A tração, zero. Portanto, aqui a rotação também está ali desbloqueada. Vou guardar. Ali convém meter um valor grande, evidentemente. Okay? Desta ordem de grandeza, ou até maior se for necessário. E, portanto, com isto, eu consigo agora passar a ter aqui
outros. Aliás, aqui ainda não antes do outros, consigo ter ali no lado 1 já esta situação resolvida. Então agora teria que fazer o mesmo aqui. Então teria que vir aqui a ativar. Não, ficou aqui gravado o alvenaria à compressão. E, portanto, é só chegar aqui e escolher. Okay? Mas ainda posso fazer outra coisa. Reparem que aqui só estão 2 dos 4 lados aplicados. Posso chegar aqui e dizer o seguinte: olha, não é outros afinal são todos os lados alvenaria à compressão. Ok? E, portanto, se eu agora vier aqui aos outros elementos, os outros elementos estavam como outros, ficaram como outros, mas este aqui está como alvenaria, está como alvenaria à compressão, que é basicamente igual aos outros que eu tinha definido anteriormente. Okay? E que a alvenaria à compressão, como já vimos, é o elemento, cá está a alvenaria à compressão, é aquilo que eu defini. Okay? Ora bem, então temos neste momento todas as paredes como outros, vinha do exemplo que eu calculei anteriormente, e este como também outros, porque entretanto já mudei, mas podia colocar aqui como alvenaria à compressão. Okay? E portanto são exatamente iguais, porque a alvenaria à compressão tem os mesmos parâmetros que os outros, mas foi só para mostrar que vocês podem criar ali uma biblioteca de libertações de graus de liberdade personalizado. E vamos então pedir para realizar o cálculo desta minha estrutura com análise não linear. Mais uma vez, análise não linear, não se esqueçam. Aqui está ativado os grandes deslocamentos, mas também não era necessário neste caso. Mas estar ou não estar, neste caso, é indiferente. E cá está por incremento de carga. E vamos pedir então para fazer o cálculo por análise não linear. Não há peso próprio, só utilizei sobrecarga para facilitar depois as análises. Ok. E portanto, cálculo a ser realizado pelo software. E agora vamos pedir os deslocamentos. Só temos análise não linear. Vamos pedir os deslocamentos em análise não linear. E cá está. Aqui a parede funcionou a tração e a compressão. Portanto, não há uma deformada das barras para o interior porque a parede trabalha. Agora, quando o confinamento, quando as barras são suscitadas à tração para fora, a parede não ajuda e, portanto, elas deformam livremente. Okay? E este é o comportamento real destes confinamentos. Ok? Portanto, esta é uma situação, por exemplo, no trical que nós não conseguimos simular, mas aqui consegue-se simular. Trical, o que é que nós podemos fazer? Apareceram trações na parede, não sei o quê. A parede não vai trabalhar as trações, portanto, não é por aí. Ok? E, portanto, temos aqui essa análise não linear, tendo em consideração ou não a parede, a partir do momento em que nós definimos que a parede trabalha só a compressão, quando solicitada a compressão funciona, trabalha, quando solicitada a tração não trabalha, como vocês estão aqui a visualizar. Ora bem, já estamos completamente fora do tempo. Este slide mostra aquilo que nós acabámos de ver, portanto é mais uma situação. Não vou ter tempo de fazer este caso, de qualquer modo, está aqui feito em trical, que depois era para ser estudado em Advanced Design, mas o que eu quero mostrar é que efetivamente aplicando aquela mesma teoria que nós utilizamos para os elementos finitos, okay? O comportamento da laje apoiada na alvenaria é completamente diferente de se não aplicarmos essas libertações de graus de liberdade. Ok? Essas liberações personalizadas, como é designado no Advanced Design. Ora bem, é uma sessão sempre a abrir, a acelerar, e mesmo assim passámos o tempo, mas creio que terá sido bastante útil. Tivemos aqui a possibilidade de ver a importância, por um lado, da análise não linear e ver vários casos em que o Tricalc permite análises não lineares e também o Advanced Design. O Advanced Design permitiria ainda outro tipo de análises não lineares que não entramos aqui, por exemplo, a resistência do material ao longo do tempo, nomeadamente o betão, etc. Poderíamos entrar em consideração com essas situações também, mas creio que ficaram aqui já com uma ideia bastante exata daquilo que é possível com o Tricalc
e daquilo que o Advanced Design permite adicionalmente ao Tricalc na questão das análises não lineares. E análise não linear, análise P-delta iterativa de segunda ordem é fundamental, não só em estruturas metálicas, que serão as mais beltas, mas também em estruturas de betão, principalmente quando sujeitas à ação do sismo, como vimos que são ações horizontais que provocam não linearidades geométricas na nossa estrutura. Da minha parte, espero que tenham gostado. Trabalhei para que fosse o mais útil possível e o mais agradável possível para vocês que estão aí desse lado. E despedir-me. Um até breve. E ficamos agora com a sessão então de perguntas e respostas para as questões que foram colocadas no chat ou que são colocadas no nosso chat. Obrigado, bom dia, bem-aja.